Muito bem, dando início aqui então ao nosso estudo de hoje. Caminhos de Volta é o nosso livro, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico, e nós vamos aqui para dois textos. O texto número 10, Mensagens Particulares, e Emmanuel traz para nós aqui a mensagem Eles Estão Vivos, e o número 11, Filhos Processam Pais, e Emmanuel novamente traz a mensagem Mutilações Congênitas. Então, esses são os nossos textos de hoje, aqui para o nosso aprendizado. Bom dia, Fabi. Muito bem, vamos lá. Só um instante, muito bem. Bom, nós vimos anteriormente, no estudo passado, aquele texto da jovem sequestrada, né? E depois Emmanuel trouxe para nós Vocação dos Filhos. Então esse foi o tema que nós vimos, né? Aquele tema bem curioso, pelo menos, né? Daquela situação que aconteceu em 1974 para 75. Agora, mensagens particulares, vamos a ela. Como introdução, o Chico traz para nós aqui. Nossa reunião pública apresentava grande número de pessoas simpáticas à doutrina espírita. Buscavam alguma palavra de criaturas recentemente desencarnadas. Sobretudo senhoras que perderam entes queridos em desastres diversos e rogavam em lágrimas, algumas delas, mensagens particulares. Doía ao coração vê-las chorando, sem que pudéssemos, de nossa parte, prometer essa ou aquela manifestação da espiritualidade. Explicávamos que a solução dos pedidos dessa ordem não depende de nós. Iniciadas as tarefas em programa, o Livro dos Espíritos nos ofereceu a questão 525. Os comentaristas do texto explanaram com segurança. Na fase final, foi nosso caro Emmanuel, o mensageiro da página mediúnica, intitulada Eles Estão Vivos. Bom, então inicialmente aqui, como sempre acontecia, naquelas reuniões em Uberaba, já que exatamente Uberaba acabou se tornando uma referência para o recebimento de psicografias, né, de familiares, entes queridos que desencarnaram. Então eram muitas as caravanas que iam àquela região para tentar encontrar alguma daquelas, né, ter um desses grandes presentes, né, que tantas e tantas famílias desejavam. Como foi colocado aqui para nós, o Chico diz assim, né, que doía ao coração vê-las chorando sem que pudéssemos, de nossa parte, prometer essa ou aquela manifestação da espiritualidade. Então dá para a gente imaginar também, bom dia, Andréia, dá para a gente imaginar também, né, como realmente, quando ele coloca doía ao coração, vê-las chorando, dá para a gente imaginar quantas e quantas vezes pessoas que iam, né, tomadas pelo desespero, por uma dor ali, né, incurável, implorando para que o Chico trouxesse uma comunicação. E ele tendo que resistir e sustentar, né, no seu emocional, explicando para aquelas pessoas que as comunicações não vinham quando eles pediam, mas vinham de acordo com circunstâncias, né, que nós conhecemos na teoria, mas cada espírito apresenta a sua particularmente, pelas suas condições, pelo seu merecimento, pelo merecimento da própria família, dentre outros elementos ali que vão se somando nessa nossa equação, né? E quando geralmente a gente via o Chico, quando ele aparecia na mídia, era muito comum a gente vê-lo, né, sempre sorrindo. Então ele estava sempre sorrindo, sempre comentando alguma coisa, cumprimentando as pessoas. Mas a gente também pode imaginar um cenário em que ele se encontrava particularmente com as pessoas exatamente nessa condição, em que as pessoas seguravam na sua mão, choravam, muitas vezes quase que se ajoelhavam para falar com ele, e ele sem aquele sorriso no rosto, mas falando de um modo muito sério, porém muito sereno,
explicando para as pessoas como era o mecanismo da vida espiritual, ao mesmo tempo em que ele passava para essas pessoas aquela palavra de esperança, aquela mensagem, para que elas pudessem se fortalecer. Então, realmente, aqui é uma circunstância bastante difícil, quando ele traz aqui para o texto, parece algo muito simples, né? Um comentário de passagem, mas, na verdade, aqui era uma realidade muito dolorosa, imaginando que essas caravanas eram pessoas e mais pessoas e mais pessoas que iam, fazendo aquelas filas enormes para falar com ele. E cada uma delas ali implorando, exatamente porque ele se tornava essa grande referência, né, de carteiro do além. Então ele era o responsável por trazer essas comunicações. E aí quantas e quantas vezes também as pessoas iam, de uma forma bastante frustrada, né, conversar com ele por não terem recebido essas mensagens. De qualquer forma, o Chico então explicava que não havia essa possibilidade, mas que tivessem ali, né, essa esperança, que aguardassem realmente ali essa chance de ter essa comunicação que viria, né, de acordo com as condições do plano espiritual. E enquanto isso elas seriam envolvidas nas vibrações, né, presentes naquele ambiente, além do que também trazia, né, sempre aquela mensagem, aquelas mensagens que eram apresentadas, aquelas pequenas palestras que eram feitas, né, por outros trabalhadores ali também da equipe que auxiliava o Chico nesse trabalho, né? Então realmente é algo muito difícil. A Fabi colocou, fico pensando na elevação do Chico, que apesar da intensa compaixão nunca se deixou influenciar e eventualmente entrar em um processo de mistificação, ainda que com boa intenção, né? Fora a fé, a confiança na justiça de Deus, né? Assim, né? Precisa ter, é um trabalho realmente de alguém que tem muita confiança, muita certeza daquilo que faz, né? Emociona ainda mais refletir na pessoa do Chico visto mais de perto. Pois é, só quando a gente coloca mesmo, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente vê isso muito, né? Nas imagens, nos documentários que são feitos, né? O Chico sempre envolvido com as pessoas, sempre procurando fazer ali, né, aquela boa relação com todo mundo, em nome da doutrina, já que ele era um representante da doutrina para aquelas pessoas que lá iam, e nós também assim vemos, né, e ao mesmo tempo também ali dando seus depoimentos, suas entrevistas, mas é no particular que a gente vai conhecer realmente a grandeza do Chico. Porque olhar assim nos documentários e na televisão, a gente vê uma pessoa famosa, mas quando ele trata na particularidade com alguém que traz uma dor assim profunda, aquele vazio realmente extremamente doloroso, né, é ali que ele mostrava realmente a sua grandeza. Né? Então isso é muito bacana de se ver. E aí nesse cenário, né, quando eu li aqui agora, me veio exatamente essa imagem da gente ver as pessoas chorando, implorando por terem uma comunicação. Né? Uma mãe, um pai, filhos, amigos, companheiros, né, todos eles ali envolvidos naquela atmosfera e naquela grande expectativa de receber uma mensagem. Mas muito bem, iniciadas as tarefas, o Livro dos Espíritos então trouxe a questão 525. E ela diz assim para nós, ela trata do livro 2º do Livro dos Espíritos, o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. O item que nós vamos ver aqui é o item número 8, Influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida. Então, 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? A resposta, certamente, pois que vos aconselham. Então, essa primeira pergunta que Kardec fez, os espíritos responderam, né, no sentido de uma influência trazendo para nós novas ideias, trazendo para nós novos estímulos, mas não de uma presença ostensiva aqui no nosso mundo, né? Aqui na nossa vida. Então, nessa aqui, eles certamente influenciam, pois que nos aconselham, é exatamente através dessas ideias que são transmitidas, que nós então muitas vezes mudamos de decisão, ou reforçamos uma ideia que nós já tínhamos, né? Fortalecemos ainda mais essa ideia que nós já tínhamos. Bom dia, ajuda. Então aqui certamente que nos influenciam. Mas Kardec, então, ele trouxe na questão 525A
exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? A resposta sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. E a gente vai lembrar que essas leis da natureza, nós estamos, aprendendo a conhecer. Então, daquilo que nós já conhecemos, nesses últimos séculos, em que os homens, em que a humanidade começou então a desenvolver o maior conhecimento, e principalmente desenvolver a ciência como uma instituição, nós já conhecemos muito sobre as leis da natureza, mas ainda acreditamos que não existe nada, ou existe muito pouco ainda a ser descoberto. Então é uma doce ilusão para nós aqui encarnados, já que aquilo que nós conhecemos é aquela pontinha do iceberg das leis que afetam o mundo físico, e não conhecemos ainda toda aquela parte submersa, aquela parte desconhecida, que são as leis da natureza que atuam nessas dimensões que nós ainda não conhecemos. Então temos muito ainda que compreender. E há então dois comentários que Kardec faz, faz um comentário aqui no final. Ele diz assim: imaginamos erroneamente que aos espíritos só caiba manifestar por ação, por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim é que oculta nos parece a intervenção que tem mais coisas, que tem nas coisas deste mundo, e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenho em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então aqui, trazendo para nós os mecanismos de ação dos espíritos sobre nós, e aqui então nós vamos encontrar, nós já estamos estudando agora sobre a presença dos espíritos entre nós, dentro desse contexto da desencarnação, da saudade, dos familiares, mas também nós estamos estudando sobre a obsessão e também sobre, nesse caso, a proteção contra as influências espirituais negativas. E ali, então, independente da forma como isso acontece, ou do objetivo que é apresentado, a forma como os espíritos intervêm junto a nós aqui vem exatamente através da influência oculta, imaginando que somente ali através dos fenômenos. E aí vem um detalhe muito interessante, que não é exatamente o tema do nosso estudo de hoje, mas vale fazer aqui um pequeno parêntese, porque nós estamos tão acostumados com a mídia, especialmente televisão, cinema, trazendo para nós a ideia da presença dos espíritos de uma forma fantasmagórica, em que há aparições, há movimentos e tal, exatamente ali de fenômenos extraordinários, que nós acreditamos que os espíritos só estão presentes no momento em que esses fenômenos acontecem, sem nos darmos conta de que a influência deles é constante, de sorte que são eles que nos dirigem, conforme a questão 459 aqui do Livro dos Espíritos. Então a gente fica acostumado a ver somente um espírito vai estar presente quando acontece algum fenômeno. E aí a gente lembra que no nosso trabalho do Espiritismo.net, algumas pessoas às vezes trazem uma questão para o nosso serviço de perguntas e respostas, falando sobre fotografias e gravações de vultos ou de imagens que não são explicadas a princípio, Então eles dizem assim: olha, por acaso, será que é um espírito que apareceu na foto? E aí a nossa orientação é sempre bastante frustrante, Porque a gente vai dizer sempre, acho frustrante ou até um pouco impressionante, Porque a gente vai dizer, olha, os equipamentos têm ali a sua forma de trabalhar, pode acontecer de surgir ali uma imagem, um vulto, uma mancha, pela forma como o instrumento trabalha, por algum defeito que ele apresente alguma coisa, mas quando eles registram, de fato, a presença dos espíritos,
Eles simplesmente mostram os espíritos que já estavam do lado. A câmera apenas registrou, mas se a câmera não tivesse registrado, não significa que nós estamos sozinhos. E aí, nesse caso, a gente vai, embora trabalhando com a ideia da fé, a gente procura estimular a razão, apresentando uma linha de raciocínio que vai construindo essa ideia da presença dos espíritos, aquilo que a doutrina espírita faz com bastante frequência. Então, o fato de você tirar uma fotografia e não aparecer nenhum fantasma do seu lado, não significa que você não esteja abraçado por vários fantasmas ali quando a fotografia foi tirada, né? Então, nesse ponto, a mídia acaba trazendo para nós essa ideia de você andar, por exemplo, num corredor sombrio, num corredor solitário e escuro, e você, de repente, se depara com um fantasma. Quer dizer que se o fantasma não aparecesse para você, você estaria sozinho? Essa seria a sua crença? E aí, então, a doutrina vem mostrar para nós que nós somos influenciados com muito mais intensidade do que nós supomos, E ele colocou aqui embaixo, Kardec, trazendo alguns exemplos interessantes, sobre o encontro de duas pessoas, inspirando a ideia de alguém para passar por determinado local, chamar a atenção sobre certo ponto, se disso resulta o que tem um em vista, e aí então eles vão atuando das diversas formas aqui no nosso mundo terreno, através dessa influência sutil, trazendo para nós aqui elementos que interferem no nosso modo de pensar, Pois é, exatamente, Dudu? Então, quer dizer, no trabalho mediúnico, fotografando ali na hora, não aparece nada, só aparecem os encarnados. Mas significa que a sala está vazia? Significa que não tem ninguém? Pois é, é uma doce ilusão da nossa parte. A gente precisa, na verdade, estimular os nossos sentidos. E os nossos sentidos são o toque, a audição, o cheiro, o paladar, a visão. Então nós precisamos registrar a presença dos espíritos através desses sentidos que são físicos para nós. Agora, através ali do pensamento, se não se tem essa sensibilidade para perceber a presença dos espíritos, aí então a gente acredita simplesmente que eles não existem, pelo menos ali junto a nós naquele momento. Bom dia, Sandra, bom dia, Marion. Então vamos lá. Então nós vimos aqui sobre essa passagem que fala sobre as influências dos espíritos. E esse tema ele tinha bastante relevância naquele momento, exatamente porque as pessoas acreditavam que estavam simplesmente distantes dos seus entes. E aí então a explicação era exatamente essa, para que compreendessem que a presença dos espíritos é constante, nesse caso inclusive, estreitando esses laços de afeto desses espíritos, junto a esses espíritos que desencarnaram. Emmanuel, então, trouxe essa mensagem, e ela, então, foi lida naquele momento, mas a gente percebe que naquele ambiente, onde a dor e a expectativa era muito grande, quando Chico fazia a leitura dessa mensagem, é possível nós já entendermos que poucas pessoas assimilaram de fato o que estava sendo dito. Porque, na verdade, elas estavam ali querendo uma resposta, e viam uma mensagem trazendo para nós algumas palavras, e elas estavam ali naquela expectativa, naquelas emoções, muitas vezes desordenadas, sem terem a capacidade de assimilar. E aqui, então, por isso que para nós é o estudo importante de nós vermos aqui termo por termo, passagem por passagem, para entender o seu real significado. Então ele diz assim para nós: eles estão vivos. Ainda quando não reconheças de pronto semelhante verdade, eles te veem e te escutam. Logo de começo, então, a gente pode imaginar, quando eles fazem a leitura, quando eles fizeram a leitura dessa mensagem naquele auditório, essa primeira passagem já foi significativa. Mesmo que você não reconheça de imediato essa verdade, os espíritos estão te escutando e estão te vendo. Quanto possível, seguem-te os passos compartilhando-te problemas e aflições. Então eles estão sempre junto, acompanhando ali o nosso dia a dia, e nós vimos nos relatos de André Luiz várias e várias situações em que os espíritos estavam ali presentes. Sejam eles ali simplesmente acompanhando na condição de um espírito ainda dependente dessa presença junto à família,
ou na condição de espíritos que estavam auxiliando suas famílias. Compadece-te dos que te precederam na grande renovação. Esse verbo, compadece-te, ele tem também um sentido de conforme-se, resigna-te, né? Ou seja, aceite aqueles que foram para a grande revelação antes de nós. Aqueles que viste partir de mãos desfalecentes nas tuas, doando-te os derradeiros pensamentos terrestres, através dos olhos fitos nos teus, não estão mortos. Entraram em novas dimensões de existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração. Assinalam-te o afeto e agradecem-te a lembrança. No entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Muitos deles, ainda inadaptados à vida diferente, que são compelidos a facear, pedem serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros muitos jazem mergulhados na bruma da saudade, detidos na sede de reencontro, ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia. Outros muitos seguem-te ainda, aqueles que se despediram de ti, depois de longa existência, abençoando-te a vida. Os que amaste, indicando-lhes o caminho para as esferas superiores, os que levantaste para a luz da esperança, aqueles e aqueles outros que socorreste um dia com o ósculo da amizade e da beneficência. Todos te agradecem, estendendo-te os braços no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer. Auxilia aos entes queridos da espiritualidade, a fim de que te possam auxiliar. Se lhes recorda a presença e o carinho, preenche o vazio que te impuseram a alma, abraçando o trabalho que terão deixado por fazer. Sê a voz que lhes reconforte os seres amados, ainda na terra, a força que lhes execute o serviço de paz e amor que ainda não terminaram, a luz para aqueles que lhes lastimam, a ausência em recantos de sombra, ou amparo em favor daqueles que desejariam continuar te sustentando no mundo. Compadece-te dos entes queridos que te antecederam na grande libertação. Chora porque a dor é fonte de energias renovadoras por dentro do coração, mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre. E deixa que os corações amados, hoje no mais além, te enxuguem as lágrimas, inspirando-te a ação e renovação, porque no futuro tê-los-á todos positivamente contigo nas alegrias do novo despertar. Bom dia, soldado. Então vamos aqui, né, essa mensagem belíssima que Emmanuel traz. Vamos aqui então começar aqui a procurar nas entrelinhas, né, os grandes ensinamentos que essa mensagem traz para nós. Então ele coloca assim, reforçando aqui no início a ideia da imortalidade, né? Porque para nós a ideia de estar vivo significa algo, mais uma vez, como a gente viu anteriormente aqui na nossa introdução, aquela ideia de estimular os nossos sentidos. Eu preciso estar ao lado daquela pessoa, ver, interagir com ela, falar, ouvir. E no momento em que esse silêncio acontece, em virtude da desencarnação dessa pessoa, nós acreditamos que ela simplesmente desapareceu. E ela passa a habitar a nossa imaginação apenas no campo da fé. E a fé muitas vezes significa, eu gostaria que isso fosse verdade, sem ter a convicção de que essa é uma realidade. Daí então que nós temos, através do conhecimento da doutrina espírita, dos seus fundamentos, dos exemplos que chegam para nós
através das mensagens, através das comunicações, dos livros que são psicografados, né? O entendimento de que como o mundo espiritual, como é a estrutura do mundo espiritual, a sua dinâmica, né, o seu desenvolvimento, para mostrar para nós que os espíritos estão não apenas vivos, mas eles estão vivos e ativos. Eles estão vivos e vivenciando experiências também no mundo espiritual. E quando espíritos como André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos vão trazendo para nós essas imagens do plano espiritual, isso vai trazendo para nós uma naturalidade na vida do mundo espiritual que para nós acaba chegando a tocar a nossa razão. E aí não ficamos apenas no campo da fé. Começamos a entender o mundo espiritual. Então aquele ente querido, ele não apenas desencarnou, foi para o mundo espiritual e sabe-se lá o que aconteceu com ele. Na verdade, agora com essas imagens, nós já imaginamos esse ente querido sendo socorrido, sendo encaminhado para grupos de estudos, grupos de trabalho, para começar ali o planejamento de uma nova vivência. Então essa imagem desse dinamismo e dessa dinâmica do mundo espiritual já começa então a nos sensibilizar muito mais. Por isso então o entendimento, eles não estão mortos. Passamos a compreender realmente que eles não estão mortos. E é daí que nós vemos então essas tantas e tantas mensagens que chegam para nós de comunicações desses espíritos, como nós estudamos no livro, por exemplo, Estamos no Além. E vimos ali várias e várias mensagens em que os espíritos se apresentavam, falavam sobre as suas atividades, sobre as suas condições, traziam aquelas mensagens consoladoras para os seus entes queridos. Então é isso que a doutrina espírita faz. Esse é o propósito dessas tantas e tantas comunicações. Não apenas sensibilizar, né, e confortar aquelas pessoas que buscam essas mensagens, mas depois espalhar essas mensagens para que esse aspecto consolador faça o efeito no coração de todos nós, mesmo que não estejamos vivendo uma experiência assim. Mas o fato de nós termos esse entendimento, que se vier a acontecer, nós teremos esse entendimento do mundo espiritual, sim, teremos a dor da saudade, a dor da separação, mas ao mesmo tempo teremos também a certeza de que esse ente querido no plano espiritual estará ali se desenvolvendo da melhor forma possível para ele. Depois ele coloca, os espíritos então assinalam-te o afeto e agradecem-te a lembrança. Já começa a falar para nós também sobre a sintonia mental que nós estabelecemos com os espíritos. Eles sentem o nosso carinho, agradecem a nossa lembrança e, ao mesmo tempo, também, de uma forma negativa nesse ponto, também sentem o nosso sofrimento. Agradecem a lembrança, mas sofrem com aquela saudade dolorosa que o ente querido que ficou aqui no mundo físico sente. Por isso ele coloca aqui, assinalam-te o afeto e agradecem-te a lembrança, no entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Então já começa a dizer para nós que essa conexão que existe com os entes queridos, para muitos deles, é o sustentáculo nesse novo começo que eles vivem no plano espiritual. Sim, sem dúvida. E essa saudade triste, né, soldado, ela acaba se tornando realmente uma grande tempestade mental que acaba afetando aquele que fica e alcança também aquele que vai. Enquanto que essa saudade boa é aquela brisa tranquila que acalma, que envolve. Mas essa triste ela é realmente bastante perturbadora. E não raras vezes os espíritos insistem em dizer, olha, muda o seu padrão mental, fortaleça a sua fé, né, mude a sua rotina, trabalhe-se espiritualmente, porque a renovação daquele que fica, o fortalecimento daquele que fica, repercute positivamente sobre aquele que vai, ou sobre aquele que foi. Então, quando ele coloca que quase sempre se escoram em tua fé, é exatamente isso, né? Compreendendo que agora ele estando no plano espiritual, lembrando mais uma vez que quando nós falamos em saudade e sentir falta de alguém, isso não é algo que cabe apenas aos encarnados. Isso também afeta os desencarnados, gerando muito sofrimento para eles no plano espiritual e, de certa forma, nesse processo de influência espiritual,
influenciando também negativamente aqueles que ficaram. Então é uma troca contínua. Né? Se existe ali um sentimento positivo entre aqueles que ficaram e aqueles que partiram, a harmonia, né, sempre permite que todos sigam seus caminhos. Os encarnados continuem vivendo aqui, cuidando dos seus compromissos, de suas atividades, né, porque é exatamente aqui a necessidade, né, que nós temos de estar aqui no nosso mundo é exatamente para o nosso crescimento. E aqueles no plano espiritual, então, darão continuidade no seu desenvolvimento também, sem perderem essa conexão. Ou seja, os dois planos oferecendo a liberdade e, ao mesmo tempo, a motivação para continuarem se desenvolvendo. Porém, quando existe um sentimento negativo por parte daqueles que ficaram, ou por parte daqueles que partiram, ou por parte daqueles que partiram, porque pode sentir ali as dores e as dificuldades por parte de um, por parte do outro, ou por parte dos dois. E aí então será certamente ali um caminho muito mais difícil, porque aí então não será apenas aqueles laços de afeto, serão amarras de afetos doentios, afetos desequilibrados. E isso certamente trará muito prejuízo e muito sofrimento. Sofrimento não apenas de sentir a distância que alguém que pensa em você está sofrendo, mas que muitas vezes esse sentimento ele é tão poderoso que atrai os espíritos que começam a conviver nessa relação difícil, nessa relação dolorosa. E aí mostra que eles não conseguem simplesmente sair do lugar. É sempre aquele ciclo vicioso que somente quando um deles conseguir romper tudo isso e fortalecer o outro que partiu ou o outro que ficou, é que eles conseguirão começar a construir essa liberdade que tanto desejam. E agora ele traz para nós aqui vários exemplos. Né? Ele diz assim, muitos deles ainda inadaptados à vida diferente, que são compelidos a facear, ou seja, quando fala que quando eles são compelidos, para muitos deles eles são forçados a viver essa nova vida. E não se adaptaram exatamente porque a única realidade que para eles naquele momento é importante é a realidade do mundo físico, que agora eles não podem mais viver. E essa inadaptação só poderá ser resolvida através do esforço pessoal e do auxílio que receberão, inclusive, daqueles que ficaram no plano físico. Eles pedem a serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros, muitos, jazem mergulhados na bruma da saudade, a bruma, né, lembrando daquela névoa da saudade, como o próprio nome diz, e a imagem que nós construímos, essa névoa da saudade, o indivíduo não consegue fazer outra coisa a não ser estar envolvido naquele pensamento triste e doloroso da saudade. E eles ficam detidos na sede de reencontro ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia. Então podemos imaginar, né, o poder e a intensidade da influência espiritual. E quando nós falamos influência espiritual, não é apenas do espírito para o encarnado, porque o encarnado também é um espírito, e portanto ele também influencia aquele que foi para o mundo espiritual. É uma influência de mão dupla. Né? E usando, né, sempre aquela ideia da simbiose, né, sempre aquele, né, o mais intenso envolve aquele que é menos intenso. Então, se o intenso, a dor intensa, está no mundo físico, ela afeta o encarnado, o desencarnado. Se a dor está no mundo espiritual, ela afeta o encarnado. Deixa eu ver rapidinho aqui, só um instantinho. A Angelina colocou, né, os que partiram são ajudados e terão tarefas a realizar. E precisam disso, né, só que sem essa liberdade para começarem a se desenvolver e aceitarem essa ajuda no plano espiritual, será muito difícil. Porque é sempre aquele pensamento angustiante, é sempre aquele pensamento contínuo em que ele não consegue pensar em outra coisa a não ser estar junto dos seus entes queridos, mesmo que essa presença não seja proveitosa. Dudu colocou, estranho é saber que aquele, por vezes, que desencarna, fica ainda vivenciando a vida terrena quando a vida espiritual é a melhor maneira de se redimir. Mas
Como você vai pensar na vida espiritual e numa redenção se toda a sua realidade está ao lado daquelas pessoas, naquele local, envolto com aquilo que você construiu como sendo a sua realidade? Para você desfrutar do mundo espiritual, você tem que entender que a vida material ela tinha o seu significado enquanto você fazia parte dela. Porque nós precisamos, né, a educação, e aí vem exatamente a educação espiritual, que é trazer para nós o entendimento da nossa condição de espíritos, espíritos que estão ora encarnados, ora desencarnados, mas sem jamais de ser espíritos e que têm um objetivo. Espíritos que têm um propósito existencial, que é exatamente evoluírem, crescerem, trabalharem, conhecerem, se desenvolverem de alguma forma. Mas o entendimento que nós temos hoje é que a vida que nós temos é essa que nós temos agora, é essa a única realidade que nós conhecemos. Todos os meus esforços vão ser investidos para fazer com que essa vida seja a melhor que eu puder construir, mesmo que isso seja para mim algo extremamente prejudicial, pela forma como eu valorizo a vida material. Eu posso ser um criminoso, eu posso ser um vicioso, eu posso ser alguém apegado, é a minha forma de construir a minha felicidade, pelo fato de eu não entender ainda o que é realmente a felicidade do espírito. Então esse é o grande problema. Todos que estão no mundo estão tentando ser felizes do seu jeito, já que não tem ali qualquer outra ideia do que a vida pode oferecer. Agora, quando nós começamos a entender a nossa imortalidade, que é exatamente esse o papel que a doutrina espírita traz, eu vivo as minhas atividades, os meus compromissos, as minhas relações da melhor forma possível, sabendo que no momento em que eu não estiver mais em condições de permanecer nesse ambiente, eu levo a essência daquilo que eu construí. Eu levo o esforço, eu levo o meu desenvolvimento, eu levo o afeto, mas sem querer levar aquilo que é material para o mundo espiritual. É um trabalho difícil que nós estamos agora começando a ter uma compreensão. Né? Mas em alguns esse apego é sofrimento, sim, porque ele está preso a essa realidade que ele construiu, que ele acredita que é a única. O Soldado colocou o progresso no mundo espiritual é mais difícil do que neste mundo, apesar de que temos a impressão de que aqui é sempre mais difícil. Talvez esse progresso no mundo espiritual seja mais difícil, Soldado, no início, né, até o espírito ter essa compreensão. Porque depois que ele se adapta ao mundo espiritual e se vê realmente como um ser liberto e compreende a sua realidade, o significado da vida material, o significado do mundo espiritual, o significado da sua própria existência, aí então ele passa a viver de uma forma diferente. Aí vem aquele caso, a sua maior lamentação será depois, quando ele tiver que reencarnar de novo. Então essa fase inicial, realmente por tudo aquilo que nós aprendemos, né, nessa relação com o mundo espiritual, através dos nossos estudos, realmente esse início é muito difícil. Porque é aquilo que nós falamos, né, o céu e o inferno existe dentro de você. E no mundo espiritual você pode construir o seu próprio inferno a partir dos sentimentos, a partir da saudade, a partir do apego, da falta que você está vivenciando. Então estar no mundo espiritual não quer dizer que você se veja como um espírito completamente liberto para poder evoluir, avançar na sua trajetória. Para você, na verdade, é uma grande tortura, porque você foi arrancado daquele mundo que você estava adaptado, que você estava acostumado. Não é? Ao saber que retornará, a coisa fica mais fácil. Assim parece, né, e não será. Então, essa ideia de ir para o mundo espiritual e voltar para o mundo físico são dois processos que dependem da condição de cada espírito no momento em que ele vai vivenciar esses processos. A Angelina colocou, né, nós que precisamos procurar estudar e entender. O Evangelho nos ensina, né, deixais os mortos enterrar os seus mortos. Né, e tem que ser bem interpretado isso mesmo, de fato. Né? E ele segue para nós aqui, ele diz ainda aqui, ó, avançando. Falamos daqui daqueles que são compelidos a facear o mundo, essa vida diferente. Falamos daqueles que estão mergulhados na bruma da saudade. Mas agora ele traz para nós também aqui uma visão otimista, positiva, né, desses que partiram.
Outros que desencarnaram seguem-te ainda. Aqueles que se despediram de ti depois de uma longa existência, abençoando-te a vida. Os que amaste, indicando-lhes o caminho para as esferas superiores. Os que levantaste para a luz da esperança. E aqueles outros que socorreste um dia com o ósculo da amizade e da beneficência. Todos te agradecem, estendendo-te os braços no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer. São esses espíritos amigos, então, que já compreenderam as suas condições, que agora se aproximam de suas famílias, de seus entes queridos, com o intuito realmente de auxiliar, para fazer com que nós aqui vivamos essa estrada que cabe a nós percorrer, já que eles já percorreram e agora estão vivendo uma outra realidade. Então nós podemos auxiliar aqueles que estão vivendo essa nova realidade e aqueles que já estão vivendo estão aqui também nos ajudando a percorrer essa nossa realidade atual. André colocou, né? Lemos e ouvimos todos os dias sobre o apego de coisas, pessoas e a necessidade que temos, né, para nos libertar, mas isso não nos causa uma dor, um sentimento de culpa e uma angústia que não sabemos, pelo menos eu, como nos libertar. Porque, na verdade, Andréia, existe uma ideia, aquela passagem do Evangelho, quando Jesus diz para aquela personagem, não me recordo agora os nomes, não sou muito bom em estudos do Evangelho, mas quando ele diz, né, deixa todas as tuas coisas e me segue. A imagem que nós construímos era que ele largou tudo, família, responsabilidade, o patrimônio que ele construiu, e saiu caminhando com Jesus. E, na verdade, quando nós somos convidados a caminhar com Jesus, é caminharmos com Jesus no sentido de vivermos espiritualmente aquilo que ele nos trouxe de ensinamento. Mas estarmos ao lado das pessoas que amamos, não é à toa que nós estamos ali. Aquela ideia de que você vai reencarnar do lado daquela pessoa, você vai viver a vida toda ao lado dela, e depois você vai ser arrancado e se vira. Na verdade não, na verdade assim, olha, nós estaremos em tal lugar, com tais pessoas, fazendo tais atividades, mas não percamos a consciência de que nós estamos nesse mundo temporariamente e que as ligações que nós fazemos são ligações que permanecerão. Só que elas permanecerão de um modo saudável e não de um modo a nos prender de alguma forma. Então essa ideia que você coloca, né, se livrar do apego das pessoas, não é assim, olha, não quero, vocês não me interessam, quando eu morrer eu vou embora e vocês ficam para trás. Na verdade, assim, olha, eu vou bem, porque estando bem eu estarei em condições de estar ao lado de vocês. Do trabalho que eu fiz, eu deixo como herança para que vocês deem continuidade e estarei presente ajudando no desenvolvimento do trabalho. Então, muitas vezes, essa libertação, ela beira, muitas vezes, né, essa ideia da indiferença, da nossa insensibilidade. Não é assim. Nós estamos presentes, nós estamos vivendo, nós construímos relações, construímos tarefas, e essas tarefas nos pertencem também, faz parte de nós. Agora, o que nós aprendemos nessa ideia do desapego é aquela liberdade, né? Tem uma expressão que é muito interessante que diz assim, né? É como você segurar um passarinho, né? Se você apertar demais, ele morre. Se você afrouxar demais, ele vai embora. Então, na verdade, é você segurar aquilo com a tranquilidade de você conceder a liberdade sem que você perca, mas sem o apego que seja ali demais para que você estrague. Então é isso que nós vamos aprendendo a viver. Estar no mundo sem ser no mundo, compreendendo que as pessoas também estarão sempre ligadas conosco. E essa visão que nós temos do mundo espiritual, de que existe uma conexão mental entre as pessoas, entre as dimensões, e essa conexão ela é real, para nós isso é muito difícil de compreender. Porque quando nós falamos em conexão à distância, a única coisa que a gente pensa é no celular. Porque é a única forma de você se conectar com aquela pessoa. Agora, no mundo espiritual, quando se fala sobre uma conexão mental, você pensa, você sente, você
realmente percebe a presença daquela pessoa, distante fisicamente, mas muito presente por essa conexão. É uma telepatia. Pois é, né? Só de pensar já ligou, porque na verdade está sempre vivo, sempre ativo. Então você sente a alegria, você sente a tristeza, algo que o corpo físico para nós não permite ter essa facilidade. Porque o corpo físico é uma grande barreira que nos impede de ter essas percepções do espírito. Há aqueles que têm uma sensibilidade mais aflorada, que têm essa percepção, mas ainda assim é uma percepção muito diferente daquela do mundo espiritual, porque para nós aqui essa percepção, ela é a mediunidade, e a mediunidade é um fenômeno para nós. No mundo espiritual, isso é um sentido natural. Então não é um fenômeno, lá é natural. Você pensa, você sente, você está presente o tempo todo, de uma forma que nós ainda não compreendemos, como eu falei para vocês. Dudu colocou ali, né, Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Essa interpretação ela é para nós realmente muito conflitante. Eu passo a vida inteira, eu estou aqui vivendo, encarnado, e eu vou e sigo fazendo o quê? E aí nós vamos lembrar sempre que nós temos aqui responsabilidades com a nossa família, responsabilidade com o nosso trabalho, responsabilidade com as nossas relações. Saint-Exupéry vai lembrar para nós, né, que tu serás eternamente responsável pelas amizades que cativa. E essa amizade que cativa não são os amigos de porta, os amigos de rua, são os amigos dentro da família, é a família espiritual que nós estamos construindo. Então como é que eu vou simplesmente me tornar indiferente a essa relação que eu passei tanto tempo, com tanto carinho, com tanto amor, construindo essa relação? Então, na verdade, nós estamos ali aprendendo a nos relacionar com as coisas e pessoas e situações. Não é simplesmente me desapegar dela no sentido de não me interessa mais, eu vou embora. Quantos e quantos espíritos, depois que desencarnam, e nós já vimos isso, naquelas comunicações do estamos vivos, estamos no além, quantos e quantos espíritos no mundo espiritual continuavam presentes na vida da pessoa de Ribeirão Preto, por exemplo, daquela leva de comunicações que veio daquela região, que tinham sido ali personalidades da sociedade, né, ribeirão-pretense, e ali estava presente, ali continuando ajudando as pessoas nas colônias, nos resgates, no crescimento. Isso é um apego? Não. É um laço afetivo. E esse laço afetivo é um laço saudável. Então, o Espiritismo ele nos traz um ensinamento de não indiferença, não insensibilidade. Um exemplo que a gente pode ter isso de uma forma muito fácil é a ideia de que o espírita não deve chorar num velório. Nossa, mas você é um espírita, você está chorando? Você não tem fé no mundo espiritual? É claro que eu tenho. Eu tenho saudade, eu amava aquela pessoa, continuo amando aquela pessoa, que partiu agora, tem um vazio na forma como eu me relaciono, mesmo tendo essa compreensão. Então a ideia que passa para nós é exatamente essa. O desapego significa insensibilidade e indiferença. E na verdade não, o desapego significa mudar a forma como nós nos relacionamos com tudo aquilo que para nós é tão importante e continuará sendo importante. Né? Creio que existe uma linha muito tênue entre o apego da saudade e a obsessão por sentir a saudade de forma doentia, sim. Por isso que nós temos que aprender. E essa saudade só será modificada. Por exemplo, imagina que você tem ali um ente querido, uma pessoa da sua família que foi morar longe. E você sabe que ela foi morar longe, que ela foi morar bem, que foi por um motivo positivo, que você vai estar o tempo todo em contato com ela, que você terá visitas, né, dentro das circunstâncias favoráveis, né, para que vocês se encontrem, matem a saudade. Por que a gente não sofre doentiamente quando alguém vai morar à distância? É um filho que casa, é uma filha que segue por outro caminho, é aquele que vai morar longe, mas o contato continua. E a gente vai acompanhando a vida da pessoa. Naquele começo, claro, a sensação, né, a síndrome do ninho vazio, ela vai estar presente. Mas depois a gente começa a entender o propósito dela estar nesse outro local, da vida que ela está construindo, né? A alegria maior, né, de que um pai, uma mãe
que vê ali um filho, uma filha que se casa, que forma a sua família, que tem ali depois os seus netos, que tem aquela relação constante. Por que esse apego desesperado? Então, quando nós começamos a nos educar espiritualmente, a nossa visão é a mesma. Como é que nós podemos querer que um ente querido, que desencarnou muitas vezes numa condição de muito sofrimento, porque ele estava doente, o corpo dele já não estava mais em condições, a gente quer que aquele espírito continue presente conosco, a troco do quê? E aí a ideia nossa é, vamos então mudar a forma de pensar. Exatamente utilizar aquilo que a doutrina espírita como consoladora nos apresenta no entendimento de que todos nós somos seres absolutamente independentes. E a relação que nós temos é construída exatamente pelo afeto. Se esse afeto se desequilibra, se torna doentio, passando a ser uma obsessão, é a necessidade da cura. E a cura virá inicialmente através da compreensão. Mas quando nós começamos, sem precisar de uma cura, mas transformando não pela dor, mas transformando pelo amor na nossa compreensão, e isso vale para nós que estamos encarnados e também para aqueles que estão desencarnados, porque como nós vimos naquela passagem da mensagem, né, quando o indivíduo é arrancado da vida dele, sendo obrigado a ficar longe não no sentido de estar presente espiritualmente, mas longe da convivência, longe de ser percebido, longe de ser ouvido, longe muitas vezes até de não poder controlar aquilo que antes para ele controlava, é uma grande tortura. E aí vem exatamente ali o esclarecimento. Olha, todos nós somos seres independentes. Se somos seres independentes, cada um tem o seu próprio caminho. Agora, as nossas relações vão se construindo para o amparo mútuo, para a ajuda mútua. E eu te ajudo, não necessariamente colocando a mão na massa para fazer as coisas, mas eu te ajudo mostrando o amor que eu sinto por você. Olha como nós mudamos completamente a nossa percepção. Sem apertar demais para esmagar o pássaro e sem abrir demais para que o pássaro vá embora. Simplesmente acolha e acaricie. Então, acolhamos e vivenciemos bem as experiências que a vida vai nos oferecendo, inclusive dentro das nossas relações. O soldado colocou, né, como falam, será pelo amor ou pela dor, né? Ambos fazem crescer. Mas, evidentemente, é preferível ir pelo amor. Mas o amor só virá se a gente tiver essa compreensão. Daí a necessidade da gente passar sempre por esse novo aprendizado, por esse contínuo aprendizado. Só avançando um pouco mais para a gente finalizar, estamos aqui no finalzinho já. Então ele coloca assim para nós, lembrando mais uma vez que essa mensagem, ela veio para aquelas pessoas naquele momento, naquele auditório. Embora ela tenha sido perpetuada através da publicação, né? Mas olha só esse parágrafo, né? Auxilia aos entes queridos na espiritualidade, a fim de que possam te auxiliar. Imaginemos Emmanuel dizendo isso para aquelas pessoas no auditório. Aquelas pessoas que choravam desesperadamente, aquelas pessoas que sofriam intensamente. E ele continua, se lhes recorda a presença e o carinho, quer dizer, se você está pensando o tempo todo naquelas pessoas, com carinho, lembrando da presença delas na sua vida, no seu dia a dia, preenche o vazio que te impuseram a alma, abraçando o trabalho que terão deixado por fazer. Sê a voz que lhes reconforte os entes, os seres amados, ainda na terra. Olha só, aqui é um convite, né? Poderia ser uma convocação, mas é um convite para que o nosso papel, na condição agora de espíritas, na condição de termos agora essa melhor compreensão, é um papel de conexão entre o plano físico e o plano espiritual, mostrando para nós, através da nossa atividade, da nossa produtividade, da nossa serenidade, do nosso equilíbrio, exatamente a relação que se precisa ter com o mundo espiritual. Continuar aquele abraço que terão deixado por fazer. É o caso, por exemplo, que a gente pode pensar num pai, numa mãe que acabou desencarnando e coube aquele outro que ficou o papel de cuidar da família.
Então continue cuidando com amor como se aquele que partiu estivesse do seu lado, o que realmente estará. Porque o fato dele ir para o mundo espiritual não vai tirar dele a saudade e a vontade de estar junto a ajudar. Tanto que ele vai influenciar, quando possível, de uma forma positiva, nesse caso, pensando no espírito já adaptado e equilibrado no mundo espiritual, ele estará presente sempre com aquela família. Reconforte os seres amados na terra, ser essa voz consoladora, essa voz serena, essa voz esclarecida. A força que lhes execute o serviço de paz e amor que não terminaram, quer dizer, seja essa força, seja também a luz para aqueles que lhe lastimam a ausência em recantos de sombra, é a voz que reconforta. O amparo daqueles que desejariam continuar te sustentando no mundo. E aí ele fala para nós aqui, compadece-te dos entes queridos que te antecederam na grande libertação. Ele fala novamente essa mesma expressão. E essa expressão significa, mais uma vez, você compreender a dor do outro, né? Você se condoer daquilo que ela está vivenciando, mas ao mesmo tempo também conforme-se com isso. Manda, Dudu, por favor. Conforme-se com isso, porque agora, né, as leis de Deus elas são perfeitas naquilo que ela, na forma como elas se apresentam. Né? Dudu, faltou um trechinho aqui no final. Uma mensagenzinha para nós aqui. Bom dia, filha. Eu estou sempre com você e você sempre pensando em mim, eu sei. Eu vejo, te escuto e isso faz com que eu sinta a toda hora, todo minuto. Tu nunca estará desamparada, pois tu tens sempre uma bela relação com teu amigo que te segue e que te escuta. E você pergunta se é o teu anjo da guarda? Sim, é ele, o teu protetor, desde que tu vieste ao mundo. Vejo por vezes que tu choras, e eu te vejo por vezes triste. Eu te entendo. Isso é normal. A saudade por vezes traz essa dor cardíaca que move uma sensação no seu peito, onde queria que eu estivesse em vida, agora ao seu lado. Mas, filha, eu estou. Sempre que posso eu carrego você no meu colo, pois o amor de uma mãe nunca será esquecido. Vivencie sua vida na prece que tu faz a mim e a outros que sabemos estar juntos de ti a qualquer momento da sua vida terrena. Fique bem, pense bem, ore e mova seu movimento de luz a nós que não estamos mais juntos presencialmente, mas junto a ti espiritualmente. Deus te abençoe, Deus te cuide, Deus te abençoe. Espera só um pouquinho. Você sempre será minha filha querida. Estamos juntas nesse momento, ao seu lado agora, vibrando as melhores formas de trazer a sua tranquilidade como uma filha amada que tu sempre será. Um beijo fraternal e amado da sua mãe. Não consegui pegar o nome da mãezinha, né, mas para alguém aqui, né? Então tá aqui, né, a mensagem, né, para a filha que ficou, que chora a saudade da mãe, e a mãe aqui presente conosco, trazendo, né, esse beijo carinhoso para a filha, né? Que serve uma mensagem para todos nós, sem dúvida nenhuma. A Angelina colocou: no desencarne de nossa mãe foi a primeira experiência que estava iniciando na doutrina. Parentes e amigos espíritas deram apoio. Como nosso pai, há 16 anos, foi um aprendizado melhor. Estava desenvolvendo a mediunidade por ter vivência. Dias depois o vi chegar em casa, sempre quando é permitido. Falo com ele, né? Para mim é uma bênção de Deus. Coisa linda, né, Angelina? Muito bonito mesmo. Né? Feliz por vocês. E aqui então, pessoal, só enquanto a Fabi termina de fazer a colagem, então nós vimos aqui nessa mensagem final que Emmanuel coloca para nós, né? Chora, né? Porque a dor é fonte de energia renovadora por dentro do coração. Mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre. E deixa que os corações amados, hoje no mais além, te enxuguem as lágrimas, inspirando-te ação e renovação, porque no futuro
tê-los-á a todos positivamente contigo nas alegrias do novo despertar. Então esse futuro, que é para nós sempre, né, esse incentivo, para que tenhamos, né, essa confiança, essa certeza de que é assim que as coisas são. Né? Não é para nós apenas um elemento de fé, deve ser um elemento de convicção. A nossa querida Ana trazendo aqui uma mensagem para nós, muito obrigado. Um beijo grande nosso. Vamos a ela. Diz assim: queridos amigos, que as bênçãos de Jesus toquem seus corações e os inundem com a paz que necessitam para o fortalecimento da fé. Queridos, muitas vezes sofre-se barbaramente pela separação física imposta pela morte do corpo. Houve um tempo em que algo de nós sabia que essa distância era relativa e por pouco tempo. Mas com o tempo aprendemos a ver a morte com as tintas escuras e quase macabras, do mesmo modo como aprendemos a ver Deus como Senhor que nos pune implacavelmente as faltas, ao mesmo tempo em que nos impunha uma perfeição que não poderíamos alcançar. Nesse passo, o inferno era o destino de todos, inclusive daqueles que mais amamos. Esse pânico quase doentio segue com muitos de nós, impregnando em nossa cultura e em nossas crenças. Muitos há ainda que se afastam de qualquer ideal espiritual, de tanto pavor e mágoa das religiões, confundindo a realidade do espírito com dogmas religiosos construídos por irmãos nossos ainda com a visão limitada e confusa da realidade espiritual. Mas, queridos, já é tempo de ressignificar. Hoje mesmo, quem não é espírita acredita em reencarnação ou reencontro. O temor a Deus ainda é muito presente nos corações da humanidade, frágil por acreditar que Deus nos julga tal qual nós mesmos fazemos com nossos irmãos e conosco mesmo. O tempo há de restabelecer a verdade nesses corações. O tempo, com a ajuda do Espiritismo, que não apenas mostra a beleza da vida verdadeira, o mundo espiritual, onde todos nós temos origem e destino, como mostra claramente a bondade de Deus. Seu imenso amor por nós, que nunca nos julga, nunca não nos pune, mas sempre nos impulsiona para o bem, a beleza e o progresso por meio dos quais encontraremos a felicidade reservada para nós. Somos seus filhos, e essa filiação divina, ainda não percebida, nem sentida, nós que conhecemos a realidade que o Espiritismo nos traz, comecemos a nos esforçar para compreender que somos todos filhos de um Pai amoroso, justo, sim, mas misericordioso. Ante os queridos que partem, choremos, mas que nossas lágrimas nasçam de um coração cheio de fé, que sabe que esse querido fará, sim, muita falta, mas agora está sob o amparo de um amor que ainda não conhecemos a intensidade, mas que acolhe, orienta, auxilia e, principalmente, não trabalha pela extinção dos sentimentos elevados como carinho, cuidado e amor, mas pelo reencontro e pela ampliação desses sentimentos que tanto nos aproximam dele. Se você ama alguém que partiu e quer vê-lo feliz, lembre-se, Deus o ama superlativamente mais e com mais sabedoria o conduzirá à felicidade. Com imenso carinho, a nossa querida Ana, então, trazendo esse entendimento para nós. Né? Essa filiação divina ainda não é percebida nem sentida, né? Foi complementada pela Fabi aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Essa é a visão que nós temos que desenvolver a respeito do plano espiritual, né? Porque, né, mais uma vez eu comentei com vocês agora há pouco, essa ideia, né, de que ser espírita nos coloca como insensíveis e como distantes, pelo contrário, faz com que nós tenhamos mais atenção ainda, exatamente porque nós entendemos, né, que esses laços são verdadeiros, mas não no sentido que nós conhecemos aqui no mundo. Né? Eles transcendem, né, as limitações do mundo material. E todos aqueles que vivem esse apego estão vivendo seus momentos de dúvidas,
de dores, de insegurança, mas nós que estudamos vamos aos poucos conseguindo transformar tudo isso. Lágrima sim, né? Mas não de lamentação, né? Lágrima de saudade daquele coração com fé, como foi colocado aqui pela nossa querida Ana. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Tinha separado 2 mensagens para nós, mas acabamos indo além, né? Uma mensagem belíssima que Emmanuel aqui nos ofereceu, e ofereceu para aquelas pessoas que estavam lá. E como eu falei para vocês, né, foi lido de uma forma tão rápida que muitos deles não tinham clareza naquele momento para assimilar esse ensinamento. Mas nós estamos aqui agora com essa oportunidade, né, de ler agora nas entrelinhas e aplicando tudo aquilo que a gente vai aprendendo através dos nossos estudos. Então, fica aí para nós mais uma lição, e por mais que nós falemos sobre esse tema, ele sempre vai ser uma novidade para nós. Dá a impressão de que, nossa, vai falar de novo sobre a desencarnação? Sim,